E aí pessoal, nesse vídeo vamos falar da vez que a Mulher Maravilha mostrou quem ela realmente é e qual a essência dessa personagem. E também faremos um paralelo com o Superman. Nesse vídeo vamos ver uma história fantástica da Mulher Maravilha, cheia de reviravoltas, com uma batalha épica contra o Superman, e no final terá uma reflexão que é simplesmente fantástica e que certamente te fará amar ainda mais esses personagens. E seja muito bem-vindo ao Planeta Diário. A história desse vídeo se passou em Mulher Maravilha número 219 e 220. E ressalto de novo que é muito importante que você fique comigo até o final. Então vamos lá. A história começa quando Maxwell Lord consegue dominar mentalmente o Superman, fazendo ele acreditar que a Mulher Maravilha é o Apocalipse. A Diana até tenta argumentar com Maxwell Lord, mas é inútil. Ele logo induz o Superman a iniciar uma batalha brutal contra a Mulher Maravilha. E logo de início o Superman usa um ataque bem interessante, no qual ele dispara vários pequenos tiros da visão de calor, para ocupar os braços da Mulher Maravilha, e assim pegar ela em uma Speed Blitz. O Superman então agarra a Mulher Maravilha e vai levando ela em direção ao Sol, para fora da Terra. A Mulher Maravilha tenta se soltar, mas inicialmente é inútil. E quando ela começa a lutar com tudo o que pode para se soltar, ela consegue desferir alguns golpes e finalmente consegue se soltar. Então ela se lembra de uma Kryptonita que o Bruce havia dado para ela, e parte para cima do Superman com essa Kryptonita. Mas, mesmo sob o efeito da Kryptonita, o Superman consegue reagir. Provavelmente ele teve condições de reagir por estar muito perto do Sol, e a reação do Superman se tornou uma cena lendária nas HQs. E essa reação foi um baita soco na Mulher Maravilha, que por um instante foi nocauteada. E esse soco foi tão forte que foi capaz de mandar a Mulher Maravilha do Sol para a Terra em pouquíssimos segundos. E como a própria Mulher Maravilha disse, ela só acordou por causa do calor da reentrada na Terra. Mas ainda assim ela não foi capaz de evitar a queda. Mas calma que esse foi só o início da batalha, a melhor parte ainda está por vir. Mas nesse momento a cena é cortada e volta para o Maxwell Lord, que revela os seus pensamentos. Ele então diz que todos os seres superpoderosos deveriam ser eliminados. Ele até cita a punição que o Superman está desferindo sobre a Mulher Maravilha e questiona se essa mesma ira se voltasse contra a humanidade. Ele também fala que se ele conseguiu dominar o Superman, outras pessoas também poderiam conseguir. Portanto, tanto o Superman como todos os outros seres superpoderosos são um risco para a humanidade. Resumindo, o raciocínio dele era o seguinte: existem seres com poderes demais, e o destino do mundo está nas mãos deles. Mas o grande problema disso é que se eles se voltassem contra a humanidade, não haveria nada a se fazer. Isso é muito perigoso, ter um grupo pequeno de pessoas com tanto poder. Por isso, o Maxwell Lord quer eliminar esses seres poderosos antes que isso possa acontecer. Só que essa teoria do Maxwell Lord tem um erro essencial. E o erro é bem simples, ele não vive em um mundo como o nosso. E os heróis não são os únicos seres poderosos. Então qual seria a ideia genial dele? Matar os seres superpoderosos que protegem a Terra e depois ter que enfrentar os vilões superpoderosos sozinhos, sem poder contar com a ajuda dos heróis? Cara, no nosso mundo, a ideia dele até faria algum sentido. Mas no mundo dele, isso claramente era uma péssima ideia. Você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. E agora voltando para a treta entre o Superman e a Mulher Maravilha, a Diana consegue se levantar e o Superman continua atacando de várias formas diferentes. E por um momento, a Mulher Maravilha começa a pensar no poder do seu adversário, lembrando da força absurda do Superman e das suas várias habilidades, incluindo a descomunal velocidade e invulnerabilidade, fora toda a sua capacidade sensorial. Mas aí que veio o genial, porque a Mulher Maravilha, de forma muito estratégica, se lembra que cada poder pode ser transformado em uma fraqueza. Sabendo disso, ela espera uma distração do Superman e pega o momento exato que ele vai usar a super audição para desferir um poderoso golpe nos ouvidos do Superman, usando os braceletes. Esse ataque causa muita dor no Superman, fazendo com que a Mulher Maravilha consiga desferir vários golpes no Superman. E esse foi um ponto sensacional da luta, ver uma guerreira como a Mulher Maravilha usando verdadeiras táticas de combate. Isso define perfeitamente quem a Mulher Maravilha é em uma luta.
Só que após esses golpes, o Superman se recupera e a luta recomeça de forma frenética, e ambos trocam golpes em altíssima intensidade. E estrategicamente, a Mulher Maravilha tenta usar o laço para que o Superman retome a consciência. Só que nessa tentativa, o Superman segura o braço da Mulher Maravilha e, na pura brutalidade, quebra o braço dela com uma mão, como se o braço dela fosse um graveto. E você deve estar pensando, acabou, como lutar com o braço quebrado com um ser tão poderoso como o Superman? Só que não, a luta não acabou. E mesmo com o braço quebrado, ela consegue continuar lutando, e lutando muito bem. Ela inclusive consegue desviar de alguns golpes e acertar um baita chute do Superman. Após esse chute, ela percebe que não deveria continuar essa luta. Então ela usa pássaros para distrair o Superman. E nesse tempo, ela vai em direção ao Maxwell Lord. Olha aí, mais uma tática de batalha. E ao encontrar o Maxwell Lord, ela usa o laço para saber como desfazer o controle mental do Superman. E quando o Superman se aproxima, ela usa a tiara dela, que é mágica, portanto ignora a invulnerabilidade do Superman para causar um ferimento no pescoço do Kal-El, e assim ganhar mais algum tempo. E com esse tempo, a Mulher Maravilha faz o Maxwell Lord desfazer o efeito mental no Superman, que volta ao normal. Mas o Maxwell Lord, com aquele típico deboche dele, diz que assim que a Mulher Maravilha soltar ele, o Superman voltará a estar sob o seu controle. E quando a Mulher Maravilha pergunta como tirar o Superman desse controle, o Maxwell Lord diz que a única forma seria matando ele mesmo, o próprio Maxwell Lord. E nesse momento vem a melhor parte. Ao não encontrar uma saída para a situação, a Mulher Maravilha muda completamente a expressão, ficando nesse momento com um olhar frio e obstinado. E em um momento que ficou imortalizado nas HQs, ela mata o Maxwell Lord brutalmente, para o desespero do Superman, que assistiu tudo. E reparem bem na cara de desprezo dela. Ela está com aquela expressão fria de quem fez o que deveria ser feito. E em seguida, uma outra cena épica aconteceu. Ela percebe que o Superman nunca concordaria com essa atitude. E ela mesma fala que ela não matou apenas o Maxwell Lord. Ela também matou uma amizade muito valiosa. E mesmo estando muito triste, ela mantém o mesmo olhar de frieza de quem fez o que deveria ser feito. E não mostra arrependimento. E depois de alguns outros eventos da saga, a Mulher Maravilha vai ao encontro do Bruce. E aí acontece outro momento memorável. A Mulher Maravilha explica o que aconteceu para o Bruce e pergunta a ele se essa atitude também matou a amizade deles. E o Bruce apenas mantém o silêncio. Então ela insiste e pede para que o Bruce diga alguma coisa. E a resposta do Bruce é apenas um vá embora. A Mulher Maravilha, com muita tristeza em seu olhar, se retira em silêncio. E essa foi uma cena emocionalmente muito pesada. Afinal, ela sentia a dor da rejeição pelos melhores amigos após fazer uma coisa que ela acreditava ser o certo. Mas agora vem a grande reflexão. Essa história diz muito sobre a personalidade da Mulher Maravilha. E mais do que isso, diz muito sobre a trindade da DC. Eu já vi muita gente dizendo que a Mulher Maravilha é a versão feminina do Superman. E que ela representa os mesmos ideais que o Superman representa. E é aí que está o erro. A Mulher Maravilha é uma personagem única, assim como todos os membros da Trindade são. Cada um desses personagens possuem características próprias e são únicos em suas qualidades e em seus defeitos. O Superman é o escoteiro clássico, o herói típico, que acredita que os meios importam tanto quanto os fins. Já a Mulher Maravilha, embora seja uma heroína incrível, ela tem a mente, o jeito do guerreiro. E como ela deixa claro o tempo todo nessa saga, ela faz o que deve ser feito. Certamente ela não gosta de matar, mas se for necessário, ela é capaz de fazer. Já o Superman morreria tentando arrumar uma solução que não envolvesse matar. Ele tentaria buscar ajuda de outros telepatas, de magos ou até auxílio da tecnologia. Mas é inconcebível imaginar o Superman fazendo o que a Mulher Maravilha fez. E em uma frase que foi dita pela Mulher Maravilha em outra situação, diz muito sobre ela. E a frase é o seguinte: não se deve matar quando se pode ferir. Não se deve ferir quando se pode dominar. Não se deve dominar quando se pode apaziguar. E nunca se deve levantar a mão para uma pessoa se não a estendeu primeiro. Essa citação foi sensacional. E como ela mesma disse, não se deve matar se puder ferir. Mas, se ferir não for o suficiente, certamente a Mulher Maravilha estará lá para fazer o que for necessário.
E nessa história também fica claro que a Mulher Maravilha é o que é, não pela força, velocidade ou resistência, mas sim pelas suas estratégias, sua habilidade de luta, sua garra e sua disposição. Hora nenhuma ela tentou ir para a disputa física com o Superman. Muito pelo contrário, ela usou estratégias e técnicas de luta o tempo inteiro, reconhecendo as principais qualidades do seu inimigo. Ela também mostrou muita garra ao lutar mesmo com o braço quebrado contra um gigante como o Superman. E também mostrou muita disposição para tomar uma atitude polêmica como matar o Maxwell Lord. E isso define muito bem a personagem. Agora me digam o que vocês acharam. Vocês gostam desse estilo de vídeo? Deixe-me saber o que vocês acharam nos comentários. E se gostaram do vídeo e se gostam da Mulher Maravilha e do Superman, deixe o seu like e se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse. Conto com o apoio de todos e até a próxima!